Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto familiar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos aqueles que irão assistir a este culto no YouTube. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Senhor, meu Deus, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui presentes para te cultuar, ó Pai, para te exaltar e também para agradecermos e também colocarmos a Ti as nossas petições, Senhor. E pedimos, ó Pai, que o Senhor venha falar conosco hoje, essa noite, pela palavra que será pregada, nos louvores que serão cantados, ó Pai. O Senhor fale aquilo que precisamos ouvir e não aquilo que queremos ouvir, Pai. E que possamos crescer cada vez mais em graça, espiritualmente, cumprindo e obedecendo a Ti, Senhor. E rogo em nome de Jesus. Amém. Agora eu vou cantar um louvor. Eu acredito que talvez muitos conheçam, né? É um louvor em que ele fala que somente em Jesus confiaremos, né? Porque Ele está vivo, né? E isso que é o importante, né? Ele está vivo, morreu para nos salvar e vai retornar. A minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do
do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém. Cumprimento a todos com a paz de Cristo. Eu vou trazer a palavra hoje a todos. Espero que Deus venha falar no coração de cada um, que o Espírito Santo ministre no coração de todos, né? Vou fazer uma breve oração para que a gente possa dar início, né, à palavra de Cristo. Senhor, meu Deus, meu Pai, rogo a Ti neste momento, Pai, que o Senhor use a minha boca como Tua voz, Pai. Que o Teu Espírito Santo ministre no coração de cada um que está aqui nos ouvindo e que irá nos ouvir, Pai amado. Que esta palavra venha alcançar os objetivos que o Senhor traçou, Pai amado. Que essa palavra venha entrar na casa de cada um que está aqui, cada um que vai ouvir, que seja compartilhado e muitas pessoas possam ouvir e Te conhecer através dessa palavra, Pai amado. Que a Tua palavra, Pai, possa brotar no coração das pessoas, que elas possam ouvir, Deus, e se encher do Teu Espírito, amado. Deus, que o Senhor esteja comigo, Pai, e que seja Tua voz através de mim. É isso que eu te peço, te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, eu vou iniciar minha pregação hoje, no livro de Lucas, capítulo 5, versículos de 1 a 11. É uma parábola, uma parte bem conhecida, né? Vai tocar aí o áudio para vocês, para que vocês possam ouvir, né? Não é uma parábola, né? Me confundi. É uma história bem conhecida, né? E vai tocar aí o áudio para vocês escutarem. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu, à beira do lago, 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram, e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Maravilha. Bom, para o começo dessa pequena pregação que eu preparei para vocês, vamos voltar no tempo, né? Na verdade, vamos avançar no tempo dessa história para o ano de 1985, onde em um achado arqueológico foi encontrado
né? O verão estava assolando muito ali aquela parte da Europa e Ásia, e os rios, os lagos, os mares estavam estranhamente perdendo o seu nível natural, e foi encontrado numa escavação, né, após ser visto um relevo diferente, viram uma embarcação, né, acharam uma embarcação, algumas moedas de bronze, né, isso aconteceu no ano de 1985, especificamente. E eles perceberam que era uma embarcação de 8 metros por 3 metros e 2, 3 metros e 2 a 3 metros e 5, mais ou menos, né? E eles perceberam, fazendo a datação por carbono, que era uma embarcação da época de Jesus. Lógico, possivelmente não era o barco ao qual Pedro usou, né, mas serviu para que eles pudessem fazer um estudo mais elaborado e confirmar as coisas que os historiadores haviam escrito sobre como eram feitos os barcos antigamente, como era pensada a estrutura de navegação, enfim, um pouco da parte manual, né, das construções que se faziam. E eles conseguiram ver aí que era uma embarcação simples, com alguns tipos de madeira mais simples, nada muito nobre, e ela tinha ficado preservada porque as pedras, né, que por algum motivo cobriram o barco ali, tudo calcificou e se tornou uma estrutura impermeável e não permitiu com que os micro-organismos consumissem a madeira, como aconteceria com qualquer madeira exposta a uma água com alto nível de sal por praticamente 20 séculos, né? E isso, olhando para a história, na época de Pedro, eu fui dar uma pesquisada em como eram feitas as embarcações na época, e as embarcações das pessoas que não tinham uma grande quantidade de posses, porque a madeira, além de ser algo muito caro, né, muito custoso para se conseguir legalmente, e o trabalho com madeira também não era uma coisa, um ofício comum, não era de todos, então não era todo mundo que tinha um barco de madeira nobre, de madeira única. Eu estava pesquisando, a maioria dos pescadores de Israel tinham barcos que às vezes usavam quase de 10 a 12 tipos de madeira, né? Tinha cássio, pinos, cedro e muitas outras madeiras, oliveiras, que eles usavam para fazer a construção dos barcos, porque eram madeiras que eram abundantes, eram de fácil manuseio, e que se quebrasse ou estragasse ou desse errado, eles podiam pegar mais e não gastariam muito dinheiro, ou às vezes não gastariam nada. Poderiam improvisar e trabalhar com tentativa e erro, né? Então, às vezes, a maioria dos barcos eles tinham essa construção, né? E muitas vezes, quando esses barcos davam certo, se tornavam barcos muito resistentes, embora simples, embora com diversos tipos de madeira diferentes, eles se tornavam barcos muito resistentes e às vezes eles passavam de geração em geração, né? O barco do neto, às vezes, né, do avô passava para o filho, passava para o neto, e ia passando, lógico, né, isso tendo remendos, tendo pequenas restaurações, porque, né, o mar é algo traiçoeiro, o sal é corrosivo, né, mas era passado ali por uma geração de família e que ia dando sustento da família, às vezes conseguindo, de repente, até expandir isso como um negócio, né. Então, eu observando ali a vida de Pedro e das pessoas que estavam com ele pescando ali, eu fiquei me perguntando qual é o trabalho que ele teve, né, nessa questão da construção do barco. Pedro, ele era um pescador. A Bíblia nos dá a entender que ele era um pescador, mas não de grande escala, possivelmente apenas de sustento da família e um pouquinho a mais, porque ele não estava preparado para uma grande quantidade de pesca. Já visto que a rede se rompeu, o barco estava quase afundando. Então a estrutura simples do barco não aguentaria realmente se ele tivesse conseguido ter fartura na primeira jogada de rede, né? Ele teria ido a pique de madrugada e não teria ninguém para ajudá-lo. Então realmente foi algo milagroso ali o horário que ele conseguiu, tanto para ter outras pessoas para acudirem, né, dos barcos e da margem, né, para que ele pudesse chegar até a margem, até a terra firme com o barco, sem que as redes arrebentassem, sem que o barco afundasse com todo mundo dentro, né? E aí eu coloco nessa equação toda Jesus Cristo, que é o principal, né? Aqui nessa narração nós podemos ver algumas coisas muito interessantes. Primeiramente, a gente já começa a se deparar com a história onde Jesus Cristo aparece
e os encontra lavando as redes. Isso nos pressupõe o quê? Que eles se esforçaram a noite inteira, né? Se esforçaram a noite inteira e apenas conseguiram sujar suas redes, danificar seu equipamento, né? Foi um esforço vão, um esforço traiçoeiro, um esforço infrutífero, pode-se dizer. E a gente traz isso para a nossa vida de hoje. O que isso quer dizer? Cara, isso quer dizer que sem Jesus, qualquer esforço que a gente fizer só vai trazer sujeira para a nossa vida. Sem Jesus Cristo, todo esforço que você fizer, sem você colocar Jesus na frente, você depois vai ter um trabalho muito maior para você se livrar daquilo que você adquiriu. Às vezes é um vício, às vezes é uma ferida emocional, quem sabe às vezes não até mesmo uma ferida física, um problema de saúde, às vezes uma decepção que demora a curar, uma decepção familiar, uma decepção amorosa. Às vezes a gente não sabe, mas às vezes era só colocar Jesus na frente, ou melhor, esperar, né? E muitas das vezes a gente não consegue esperar o tempo para que Jesus possa chegar e nos dar uma ordem. E é isso que eu pego quando eu começo batendo o olho nessa história, eu já começo a ver isso. Jesus chega na história, eles estão lavando as redes após um dia, né, uma madrugada inteira de esforço. Por que uma madrugada? Né? Porque quem conhece um pouquinho de pescaria sabe que enquanto mais silêncio, enquanto menos movimentação, enquanto menos agitação, mais fácil a pescaria, porque isso espanta os peixes, né? Então eles passaram no clima mais propício, da forma que já conheciam, eram pescadores, não eram amadores, eles sabiam, eles fizeram tudo de um jeito que possivelmente sempre deu certo para eles, mas estava dando errado, e eles não sabiam o que estava faltando. E aí chega Jesus na história, só que Jesus não chega para resolver problema de ninguém. Jesus só chega, usa o barco, né? Jesus chega e pede para usar o barco, e Pedro cede aí, né, o uso do barco, se afastando para que Jesus possa levar a palavra a todos. Nisso aí, né, eu poderia dizer que é o segundo, acredito que é o segundo contato dos discípulos ali com Jesus Cristo, né? Eles ainda não eram discípulos de Cristo, não estavam seguindo, eles ouviam falar e tal, mas não tinham essa dimensão de que era o Messias, o Filho de Deus. Eles estavam tendo ali aquela pregação viva na frente deles, a multidão impactada, era uma multidão tão numerosa que estava espremendo Jesus ali contra a margem, né? E eles não estavam conseguindo ouvir direito, porque possivelmente era aquela turba barulhenta e querendo de repente fazer perguntas, ou não sabemos, né, bem o alvoroço que estava, mas imaginamos aí que era uma coisa bem trabalhosa para que Jesus tivesse que se afastar e pregar um pouco de longe, né? Então a gente vê ali Jesus entrando na situação e tomando conta. Todos estavam recebendo a palavra, todos estavam com foco e com atenção em Jesus Cristo. E após terminar sua palavra, ele chega a Pedro e a todos que estavam ali e dá uma ordem. Primeira ordem é que eles possam ir para a água mais profunda e jogar as redes de novo. Nisso aí eu já travo, já paro para pensar, né? Imagina você na sua vida, né? Muitas das vezes aí, antigamente tinha muito isso, hoje não tem tanto. Mas imagina na sua vida, às vezes, você tentando resolver um problema, né? Eu tô com um conflito com meu filho. Eu já tentei oração, eu já tentei jejum, eu já tentei campanha, já tentei tudo que dá e que não dá e que desdeu. E não deu jeito. E aí chega Jesus e manda você fazer tudo de novo, depois de você já ter quebrado a cabeça naquele esforço escalafopêndico para conseguir resolver. Será que você fala que vai? Você já tentou tanto. Por que ele viu que você tentou e não conseguiu? Por que ele está mandando de novo? Acho que no nosso lado carne até chega a pensar, nossa, mas ele é idiota, eu já tentei. Mas é para testar a sua obediência, para testar a sua perseverança, para testar, na verdade, o quão aberto está seus ouvidos para a voz de Deus. Porque às vezes, se outra pessoa mandar, às vezes você até iria. Mas e se Jesus mandar? Você tem coragem de encarar somente com fé? Às vezes a situação é difícil, às vezes as coisas estão apertadas, a perspectiva é totalmente contrária. E quando Jesus manda você tentar de novo uma coisa que você já tentou, às vezes você só tem a fé e a palavra dele. A gente tentar quando a gente tem um pé de meia, às vezes é fácil. A gente tem aquele medo racional da carne, porque todo mundo tem o medo da perda.
A gente tentar, quando as situações estão favoráveis, quando a gente tem uma rede de apoio, quando a gente tem um ombro amigo, quando a gente tem uma reserva de emergência, quando a gente tem um lugar para se hospedar, a gente tentar, quando todas as situações estão favoráveis e todos os ventos estão soprando a favor, é moleza. Mas será que é fácil você fazer o mesmo esforço que você já fez durante um grande e exaustivo período de tempo e você ter colhido o resultado do seu esforço, que no caso desse esforço deles foi a sujeira, foi ter que limpar aquilo tudo, bater rede, esticar rede, lavar e desembolar as tranças e tentar ver se tem furo para quando pescassem de novo os peixes não caírem para fora? Será que realmente a gente no lugar deles teria feito de novo? E a gente percebe que ele pensa isso quando ele questiona, ele fala: mestre, já pescamos, já fizemos isso a noite inteira e não conseguimos nada. Aí eu acho que dá aquele clique, você repensa, mas tipo assim, como é ele que tá mandando? Vamos botar pra frente. Então, tipo assim, você percebe meio que, eu sinto, né, não sei se fica claro pra todo mundo, mas eu sinto meio que uma exaustão. Pedro tá cansado, tipo, pô, a gente já fez isso, estamos cansadão, mas como é você que tá falando, pô, vou botar crédito, porque a gente amou a sua mensagem, tocou a multidão, a gente tá ouvindo que você tá fazendo milagres, maravilhas, a gente vai dar um crédito. Eu entendo como se fosse isso. E ele vai. E aí a gente vai perceber uma coisa muito incrível, impressionante, e que sempre me deixa assim pensativo sobre. Porque para mim, o que me deixa tocado não é ele ouvir a voz e ir lá pro fundo e tacar a rede. Alguns fariam isso, porque é a voz de Jesus, né? É a voz do nosso Senhor. O que me deixa impressionado é que eles têm a fé, né? Eles dão a credibilidade que a palavra de Jesus merece, jogam as redes e aí as redes se enchem. E aí eu paro mais uma vez. Por quê? Porque não é surpresa a rede se encher quando você joga mediante a palavra de Jesus. O problema é que as redes não estavam preparadas para aquilo que Jesus colocou na mão deles. E aí você vai ver as redes se enchendo, eles fazendo um grande esforço e as redes quase arrebentando, e eles até, pelo que parece, conseguiram botar muito peixe dentro do barco. Só que aí, em vez da rede arrebentar, teve um problema maior, o barco estava querendo afundar, olha que loucura. Então você obedece à palavra de Jesus, que é o Filho de Deus, mesmo que eles não soubessem, né? Mas já sabiam ali que o cara era um grande mestre, era um homem bastante ungido, né? Poderia, de repente, na visão deles, antes de saber que é o Messias, ser um grande profeta, como havia em Israel, houveram muitos, né? O cara era ungido, eles seguiram a palavra dele, e aí, sim, aconteceu a bonança que ele falou. Mas as redes arrebentaram, as redes estavam quase arrebentando, aí não, vamos solucionar. Não vamos deixar tudo na rede, não, vamos botar no barco. Botaram no barco, o barco estava quase afundando. O que isso pode nos trazer? É muito interessante parar para pensar nisso. Que é o quê? Né? Mesmo mediante a palavra dele, se nós não estivermos com ele, mesmo mediante a palavra dele, se nós não formos com fé exatamente no que ele falou, mas aquela certeza mesmo, sem questionar, a gente está fadado a sofrer muito. Mas aí você pode falar para mim, mas Pedro não questionou, Pedro não seguiu a palavra dele. Eu vejo o ato de Pedro, dele falar que estava cansado, mas vai por causa da palavra dele, como se fosse uma centelha como se ele fosse a contragosto. Ele foi, tipo, tirar a prova. Vamos tirar a prova, vai. Eu não estou querendo muito ir, não. Mas já que ele está falando, vamos ver se dá certo. E eu imagino que quando Jesus manda a gente fazer uma coisa, a gente tem que falar, eis-me aqui. E eu acho que quando você vai fazer uma coisa para Jesus e você não coloca o eis-me aqui, não se coloca no centro da vontade dele, ele te mostra que ele tem bonança para você. Mas se você não tiver no centro da vontade dele, se você não tiver na posição de eis-me aqui, você não vai estar preparado para receber o que ele tem na sua vida. As suas redes vão rasgar, o seu barco vai afundar, a sua despensa vai explodir. Nada vai dar certo. Porque não adianta você querer receber do seu pai se você não tem se você não tem uma obediência, se você não tem uma intimidade, se você não está em prontidão de servo, de filho, em prontidão para que a glória dele resplandeça em você. Eu não estou dizendo que é uma barganha, lógico que não. Você pode a vida inteira obedecer e
morrer e apenas ir para o céu, que já é a maior vitória que você pode ter. Né? Eu falo apenas porque a gente aqui está falando de vitória carnal. Né? Na verdade, se você for ler a Bíblia, o que aconteceu com os discípulos foi isso. Né? Muitos deles morreram de mortes horríveis, realmente muito sangrentas, e viveram 100% para Cristo de forma que nunca viveremos hoje, nem se quisermos. Né? Porque eles viveram 3 anos e meio com o próprio Cristo, né? E o resto, toda a vida, é de levar a palavra para os confins da terra, como diz a palavra, né? Como diz a Bíblia. E ainda assim, eles não foram as pessoas que tiveram prosperidade, não tiveram bonança, mas eles tiveram o principal, a vida eterna, que é o nosso alvo, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que quando você não coloca no eis-me aqui, quando você não coloca Jesus Cristo como Salvador, como alvo, você não é seguir a religião, tipo assim, cara, eu vou seguir, né, que nem eles falam da teoria de Pascal, que fala assim, eu vou acreditar que Deus existe, porque se ele existir, eu tô no lucro. Se ele não existir, fazer o quê? Pelo menos eu vivi de um jeito mais reto, né? Então, não. É Jesus como centro de tudo, é Jesus como Salvador. Não é tirar a prova dos 9, é não haver prova. Quando você coloca Jesus como isso na sua vida, você está preparado para receber o que tiver. Só que aí, o que aconteceu com os discípulos ali, né? As redes iam se romper, os barcos iam afundar, todo mundo chegou junto, aquele alvoroço, vamos lá, vamos para a terra, vamos puxando. E todo mundo naquela construção unida ali para poder salvar o barco, salvar as redes e até as próprias vidas, né? Embora eles poderiam, de repente, se ficasse muito, muito feia a situação, abandonar tudo e voltar nadando, né? Não sabemos o quão longe da margem estava. E aí voltaram, chegaram para a terra firme. Pedro ficou tão espantado, mas tão espantado, Pedro, ele reconheceu. Pedro, ele reconheceu e ele falou, aparta de mim, eu não sou digno da sua presença aqui, vai embora. Ele se sentiu, como se, eu poderia dizer que ele se sentiu humilhado pela presença de Jesus, no sentido assim, esse homem é santo, eu sou pecador, é como se assim, eu sou um miserável, e esse cara é santo. O que ele está fazendo, olhando para mim, que eu estou fazendo perto de um cara como esse? E aí é onde Jesus olha para ele e escolhe ele como pescador de homens. E isso eu acho interessante. Por quê? Porque Jesus, logicamente, sabia de todos os passos que ele ia percorrer com Pedro e de tudo que havia acontecido ali atrás. Jesus já sabia, passo a passo, de tudo que ia acontecer, né? E o que eu vejo é que Jesus permitiu que Pedro fosse lá naquele lago fazer a prova, fosse lá e visse as redes dele arrebentando, e visse o barco dele quase afundando, e ter que fazer aquele esforço para poder voltar para a terra firme, para ele entender, para ele conseguir entender que apenas olhar de longe para Jesus não é o bastante. Que apenas Jesus está na margem e você está lá no fundo do lago, lá pescando lá longe. Não, eu sou crente, estou na paz. Não é o suficiente. É como dizem o ditado, né? Crente até o diabo é. Né? Crente e realmente é verdade. Não é o suficiente. Ou você se entrega por inteiro, ou você não se entrega. Se entregar pela metade é não se entregar, né? A gente, na nossa vida, a gente tem cada posição que a gente tem na nossa vida. Até eu estava falando com a minha esposa ainda há pouco. Cada coisa que nós temos que nos posicionar, que a gente dá nome, né? Estou querendo dizer, por exemplo, um amigo, uma esposa, um namorado, um pai, uma mãe, um filho. Toda posição que a gente dá um nome, nós temos obrigações. Tem gente que fala, não sou obrigado a nada. Se cada posição na sua vida você tem uma obrigação. Você como esposa, você tem obrigações, está na Bíblia e na cultura. Você como filho, você tem as obrigações de filho. Você como pai, você tem as obrigações de pai. Você como amigo, você tem as obrigações. Todo mundo tem obrigações. E as suas obrigações de cristão? As suas obrigações de cristão, ela são poucas. Eu poderia dizer que são poucas. As principais é amar o próximo como a ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Isso são obrigações. Agora, para que você faça isso, Jesus não pode estar de longe em nada na sua vida. Porque eles ali, né, principalmente Pedro, ele teve o privilégio de estar com Jesus perto. Ele poderia, por exemplo, ter chamado Jesus para entrar no barco com ele. Jesus já tinha sentado lá no barco. Ele poderia ter chamado Jesus para entrar lá com ele. Ele não chamou, né? Então, assim, Jesus, ele quis mostrar para Pedro que se você não se entregar por completo,
não é o suficiente. E aí Pedro precisou ter mais uma atitude. Não ficou só nisso. Jesus não mandou e Pedro obedeceu só por obedecer, porque era o Jesus falando. Não. A Bíblia narra, a Bíblia deixa bem explicado pra gente que ele deixou tudo e seguiu a Cristo. Ele não foi lá terminar os negócios que ele já tinha feito para depois seguir a Cristo. Ele não foi lá pegar aquele monte de peixe e botar na despensa da família dele e depois seguir a Cristo. Ele não foi lá ajudar os irmãos ou os outros comerciantes ou quem quer que seja que ficou responsável pelas embarcações carregadas de peixe e depois foi seguir Jesus Cristo. Ele saiu da água com a roupa do corpo que estava, com o cansaço que devia estar e falou, vamos embora, eu te sigo. E aí eu consigo imaginar, né, poderia dizer que nesse momento Pedro entendeu o que Jesus quis passar para ele, com apenas um pouquinho de palavras e alguns gestos. Pedro entendeu o que era se entregar ao máximo. Pedro ainda não tinha vivido a sua conversão, né? Coisa essa que vai acontecer lá para o final, lá para depois da caminhada toda, morte e ressurreição de Cristo. Mas naquele momento, Pedro entendeu o princípio da entrega, o princípio de se entregar a Cristo. E você acha que ele fez isso para viver coisas maiores na terra? Não, as dificuldades eram muito piores. Porque, por enquanto, Pedro tinha que alimentar uma família com a coisa que é pescar, que ele já sabia fazer. Daqui a pouco ele está seguindo Jesus Cristo, Jesus pergunta o que fazer, ele tem que alimentar 4.000 pessoas sem comida e sem dinheiro. Chega uma criança com 5 pães e 2 peixes, e Jesus fala, tá bom. Você imagina o pensamento de Pedro mediante esse tipo de coisa. Então, ele teve que aprender durante toda a jornada dele, desde o momento em que ele começou a seguir Jesus Cristo, até a morte e ressurreição, o que era entregar tudo. Entregar o corpo, entregar a alma, entregar o espírito, entregar tudo. Seguir por fé. Né? Jesus fala, não levem sandália, não levem alforje, não levem roupa extra. Se abriguem em casa de quem lhe der abrigo, e se aqueles não aceitar a palavra que você está levando, jogue, né, bata o pó das suas sandálias contra ele, contra essa cidade. Jesus ensinou a todos os que o seguiram a viver pela fé, a viver uma vida de entrega. E é isso que eu quero passar para vocês hoje. Né? Quantas vezes a gente está precisando, a gente vê a nossa vida atravancada em alguma coisa e a gente se pergunta, o que está faltando? Você não vai dar para receber. Isso não é algo bíblico, né? Mas se entregar é diferente de você dar algo para Deus. Porque você pode orar, você pode dobrar o seu joelho e orar e não se entregar para Deus. Você pode abrir a tua boca e louvar e cantar e seu coração não ser entregue a Deus. Até porque o exemplo mais claro, Jesus é tão tremendo que para que a gente possa hoje citar sobre isso, Judas estava com ele, né? Judas Iscariotes. E com certeza Judas participou de todas as orações que Jesus fez, de todos os salmos que Jesus deve ter cantado, de todas as boas ações, de tudo de bom que Jesus fez, Judas estava lá. Ele não se entregou. Então, aqui eu não estou falando de dar, eu estou falando de se entregar a Cristo. Às vezes a gente não consegue perceber a diferença. Quando você dá algo para Cristo, o dar, ele constitui receber de volta. Né? O dar, ele constitui-se receber de volta, porque o dar é como diziam antigamente, né? Nem sei se é algum tipo de ditado ou provérbio árabe, mas sempre falavam, né? Dar é uma via de mão dupla, todo mundo que dá recebe, né? Mas o entregar é um ato de gratidão. O se entregar é um ato de gratidão. Você se entrega por ele. Você se entrega por tudo que foi feito por você na cruz, por Jesus ter morrido, ter ressuscitado, e você se entrega. Não existe nada que você possa, ou vá, ou deva, ou queira receber que possa ser maior do que isso. Então essa é uma das diferenças do dar, né, de você dar algo e de você se entregar. Não é um sacrifício, é uma entrega de gratidão. É uma entrega de gratidão e de fé, onde quando não existe saída nenhuma, você sabe que Deus vai entrar com alguma provisão. Deus vai entrar com uma providência. Ela pode ser financeira, ela pode ser de cura, ela pode ser em qualquer área. Em qualquer área. Ele pode e vai, mediante a sua fé e a vontade dele,
entrar com uma provisão desde que você coloque aos pés dele. E isso é uma coisa que, é o que eu falei, eu percebi que naquele momento ali, Pedro, ele ficou muito ciente, ele se tornou ciente do que Jesus estava querendo dele, né? E acredito que hoje também é o que Jesus quer de nós, que a gente possa exercitar nossa fé, que a gente possa exercitar nossa gratidão, que a gente possa exercitar o nosso amor a Ele. Às vezes, amar ao próximo é mais fácil do que amar a Deus, porque às vezes, para a gente amar o próximo, a gente faz 1000 coisas pelo próximo, mas às vezes a gente se torna incapaz de obedecer à voz de Deus porque contraria os desejos da nossa carne ou as vontades, né? Como, por exemplo, o que estava aí na palavra. Às vezes, Pedro queria ficar sentado, descansando no trabalho da madrugada inteira, mas ele foi lá, mesmo que foi fazer prova do que Jesus falou, mas ele poderia ter escolhido só ficar sentado. Tipo, amanhã eu jogo, então, não tem problema. Ele continuou dizendo que era para jogar. Mas eu jogo amanhã, não tem problema não. Então, essa é a diferença e é isso que eu gostaria de trazer a vocês, que vocês possam exercitar tudo isso. Venham exercitar a entrega, a fé, o amor, né? A perseverança e a compreensão, né? Porque a gente tem que ter noção de que Deus é soberano e por mais que muitas das vontades que a gente tenha pareçam ser boas para a gente, até podem ser mesmo, mas é no tempo de Deus, né? Eu posso dizer isso até fechando com um testemunho. Eu tô com a minha esposa aqui, a gente tá lutando contra alguns problemas de saúde dela desde setembro do ano passado, com a glicose em mais de 380, uma luta tremenda, problema de tireoide, glicose, vesícula, tudo de uma vez só, com mais um pouquinho. E eu, o tempo todo, joelho no chão, Deus, mexe nessa glicose, Deus, poxa, dá uma curadinha na tireoide. Falando com Deus mesmo ali na intimidade, orando a Jesus, colocando aos pés dele. Fiz campanha de oração com várias pessoas, fiz campanha de oração até com o Rony, que está aqui presente nessa live hoje, da gente orar por uma semana seguida aí, depois estendemos a campanha e fizemos isso aí, e Deus não fez. Mas por quê? Não importa muito, ele é Deus, a vontade dele é soberana. E hoje, essa semana agora que passou, a glicose da Daiane estava em 115. E isso, cara, para mim é um motivo de muita alegria e é Deus agindo. Não importa se demorou, importa que ele agiu. Importa que, se você for olhar pessoas que têm glicose alta, ela chegar onde chegou, não é uma coisa rápida, não é fácil, não é uma coisa milagrosa, não é todo mundo que consegue, mesmo com dieta, com suplemento. Eu vi a mão de Deus trabalhando, eu vi. Pode ter sido fazendo a glicose baixar de uma forma um pouco mais rápida? Pode ter sido também me sustentando, enviando pessoas para me prover, para me sustentar, para me ajudar em oração, me ajudar financeiramente, para que eu pudesse ser capaz de pagar os tratamentos, de pagar as consultas, pagar os remédios. Pode. Eu só tenho a dizer hoje que eu vi o agir de Deus. Não foi do jeito que eu queria? Não, não foi. Vou ser muito sincero, não foi mesmo. Eu queria ter orado, ela media a glicose no dia seguinte, está lá, 75. Não vou ser mentiroso aqui e falar, não, eu não queria isso. Queria sim, eu queria ver a glicose lá, 75, queria ver a tireoide regulada. Não foi assim que Deus agiu. Mas a forma que ele agiu, eu posso virar para todos hoje aqui e dizer, eu vi Deus agindo. Eu vi Deus agindo em todos esses meses de luta que tivemos. Conseguimos comprar as coisas da dieta, conseguimos comprar os remédios, conseguimos comprar os cremes, as proteínas, conseguimos comprar os suplementos, tudo. Nada faltou. Nada faltou. Deus sempre enviou alguém. E creio que vai continuar enviando, porque é Ele que está no controle. E isso também, assim como Pedro, me fez entender o que era entregar na mão de Deus e se entregar. Porque não é possível você passar por como é que eu poderia dizer, uma prova dessa com um pouco de tranquilidade às vezes, né? Não, nem sempre, vou ser franco, mas com uma tranquilidade sem você colocar sua vida aos pés de Cristo e as esperanças apenas nele. Porque não há outro caminho. Então eu falo para vocês, você que de repente sente a sua vida que não tá legal, que tá meio vazia, você tá sem rumo, tá se sentindo estranha por dentro, um vazio que nada preenche, nada no mundo, nenhuma amizade, bebida, companhia, que seja, relacionamento, você não consegue preencher isso com nada, eu posso dizer que Jesus é a solução.
Muitas pessoas podem ter falado isso para você, mas eu falo, Jesus é a solução. Dá uma nova chance, se renda aos pés de Cristo, aceite-o como Salvador na sua vida. É o único que pode lhe dar uma nova chance, lhe dar uma nova vida, um novo coração, um coração capaz de sentir coisas que a nossa carne terrena não tem essa capacidade. Então, volte-se, dobre seu joelho, né, confesse Jesus com seu lábio como Salvador da sua vida, aceite Jesus Cristo como seu Salvador. Ele é o único que tem o caminho verdadeiro, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que pode preencher qualquer vazio que existe em qualquer coração. Ele, na verdade, ele é o dono do seu coração. Se você aceitá-lo como seu Salvador, como legítimo Salvador da sua vida, ele vai entrar, ele vai fazer morada e você vai sentir a diferença. A Bíblia fala, eis que estou à porta e bato. Então está na sua mão apenas abrir. Eu gostaria de encerrar com uma oração para todos aqueles que vão nos ouvir online, estão nos ouvindo, que sentir no coração de com esse apelo aceitar Jesus Cristo, coloque a mão no seu coração, aceite Jesus como Salvador, fale o seu nome, falo o seu nome, aceito Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Me entrego de coração, de alma e de espírito a Ti, ó Pai. Vou fazer uma oração para você que pode aí estar ouvindo essa oração, que pode estar ouvindo esse culto e se sinta tocada pelo agir do Espírito Santo na sua vida, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, soberano Deus, nesse momento eu rogo a Ti, Pai amado, que se tiver alguém ouvindo essa oração nesse momento, Pai, que o Senhor entre com Teu Espírito no coração dessa pessoa, Pai amado. Deus, que Teu Espírito faça morada nesse coração e que essa pessoa conheça, Deus, a nova vida que só o Teu Espírito Santo pode proporcionar, Pai amado. Ô Senhor da glória, peço a Ti, Deus, que o Senhor mostre a mudança que essa pessoa precisa, Pai amado. Que o Senhor preencha o vazio que essa pessoa está precisando nesse momento, Deus. Pai, que o Senhor vá tocando, Pai, que o Senhor abra os olhos espirituais, que o Senhor abra, Deus, a mente dessa pessoa, para que ela entenda, Deus, e que ela possa desfrutar de tudo do melhor, Pai, que o Senhor tem para a vida dessa pessoa, Pai amado. Deus, receba em Teus braços como Teu filho ou Tua filha, Pai amado. Haverá festa no céu por essa alma ter se convertido a Ti, Pai amado. Que o Senhor ilumine, Deus, que o Senhor derrame bênçãos sem fim na vida dessa pessoa, Deus. E que ela possa, Pai amado, testemunhar do Teu poder e a Tua glória agindo através da vida dessa pessoa hoje, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, Pai. E desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. E aqui eu encerro a minha pregação. Amém, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, neste momento estamos aqui diante de Tua presença para entregar a Ti os pedidos já feitos aqui nessa nossa reunião, Pai amado. Pai, peço a Ti nesse momento que o Senhor entre na casa de cada um aqui, Pai amado, que o Senhor entre na casa de cada um que teve o nome citado aqui, Deus. Que o Teu Espírito Santo possa fazer morada nessa casa, Pai, e agir, Deus, segundo a Tua vontade, Pai amado. Deus, peço a Ti, Deus, que o Senhor vá com cura, Deus, na vida de cada um que está precisando, Deus. Que o Senhor mexa no corpo de todo mundo, Pai, que o Senhor entre nos olhos, na mente, no coração, onde seja, Deus, que está alguma enfermidade, está algum problema, seja emocional, seja físico, Deus, que o Senhor vá trabalhando, Pai amado. Peço a Ti também, Deus, pela vida espiritual de cada um, Deus, que foi citado aqui, Pai. Que o Senhor dê ânimo àquele que precisa de ânimo, dê renovo àquele que precisa de renovo, Pai amado. Que o Senhor faça aqueles que não conhecem a Cristo, Deus, serem apresentados à Tua gloriosa presença, Pai amado. Teu Espírito vá habitando na vida de cada um, Deus, para que eles possam ver a Tua majestade, Deus, manifesta na vida daqueles que Te servem, Pai amado. Deus, peço a Ti, Deus, que o Senhor vá abrindo portas de emprego para aqueles que estão precisados, Pai, para aqueles que de repente precisam trocar de emprego, que querem uma renda extra, aqueles que não têm, Pai amado, que o Senhor abra a porta de emprego, abra oportunidades, Deus, que as Tuas bênçãos sejam derramadas na vida de cada um, Pai amado. Rogo a Ti, Deus, pela segurança, pela saúde de cada um também, Pai amado, que tenha uma semana abençoada, cobertos pela Tua misericórdia e cercado pelos Teus anjos, Senhor da glória.
Assim te agradeço, Pai amado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vou cantar aqui um louvor bem conhecido agora, né? Que fala que Jesus vive, né? Ele veio para nos salvar e perdoar. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, pensei então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu sei que um dia o rio eu cruzarei e com ardor batalharei, verei a vida constante invicta, verei a glória do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Amém. Glória a Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
que a doce consolação do Espírito Santo de Deus estejam com cada um aqui presente e que todos nós possamos dizer amém. 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 Muito obrigada, pessoal, por participarem deste culto, pela presença ao vivo, né, no culto online, e também por assistirem este culto até aqui. Peço para que vocês deixem aí o seu gostei no YouTube e também possam divulgar este culto a alguém que precisa muito da palavra de Deus, aquela pessoa que você percebe que precisa dessa palavra, aquela pessoa que você percebe que precisa muito da palavra de Deus. Curtam, comentem e divulguem, e que a paz do Senhor esteja com todos vocês.